a própria experiência com Deus. Não espere, assim, que todo mundo venha acreditar para você acreditar. Você entendeu? Assim, todo mundo acredita em sonho, tá bom, eu acredito. Não vá com a multidão, não. E nós é dividido mesmo. Nós, os dedos da mão não é igual, né? Um acredita, outro acredita só a metade. Até os discípulos de Jesus, né, tinha essas divergências. Um acreditava de um jeito, Pedro era crente judaizante, Pedro. E Paulo, crente gentílico. Então aí a gente vai para a família de Jesus. Os irmãos de Jesus, uns acreditavam em Jesus, Pedro e Tiago. Pedro, João, Tiago no barquinho. Não, João e Tiago eram irmãos de Cristo carnal. Eles acreditavam e eram discípulos de Jesus. Mas os outros não eram discípulos. Entendeu? Então assim, temos em nós uma tendência de querer que todo mundo acredite do jeito que a gente acredita. Não. Você analisa as crenças. Nenhum pastor acredita igual, mesmo sendo da mesma igreja. Existe uma doutrina da igreja, né? Existe uma regra que você tem que seguir da igreja, mas não é todo mundo que acredita naquilo, não. Por exemplo, batom. Uns acreditam que batom é pecado, outro não é, outro diz que é, outro não é, outro diz que é, só é o vermelho, o outro que não é vermelho não é. E aí, danou-se. Até mesmo entre igrejas boas e maravilhosas, né, que eu não quero citar o nome, igrejas boas e maravilhosas, usavam batom escondido, as mulheres usavam calça comprida escondido. Não existe unanimidade. Não existe unanimidade. Então você tem que escolher. Que é isso? É autoridade. Você tem que escolher. Você tem que escolher mais ou menos o que você deve crer. Entendeu? Porque é o seguinte, é como aquela história do deficiente. Um disse que o deficiente estava na entrada da cidade de Jericó. E outro livro diz que o deficiente estava na saída da cidade de Jericó. Mas a saída e a entrada era a mesma coisa. Quem estava dentro era a entrada, quem estava fora era a saída. Depende do jeito da pessoa ver. Você está entendendo? Você não deve também assim crer em tudo. Mas você deve fazer um cânon. O que é um cânon? É assim, isso eu acredito, isso eu não acredito. Entendeu como é a coisa? E sempre é bom seguir a tribo. Se sua tribo, por exemplo, acredita que o batom é pecado, então não use batom, nós vamos ter você que nem uma puta. Agora, se não acredita, então você usa. Nem o trem, ele anda em linha reta. Nem o avião anda em linha reta, ele tem aquelas curvinhas. Então assim, no mundo não existe unanimidade. Até nas igrejas mesmo, elas nunca são únicas. A igreja forte aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é diferente. Eu conheço 2 grandes igrejas fortes no Brasil. Todas delas eu gosto demais. Aqui no Brasil elas são radical, tal. Lá eles fumam cigarro, tomam cerveja. Eita, a mesma igreja, a mesma igreja. Aqui no Brasil, se o pastor for pego tomando cerveja, vai expulso fora da igreja, né? Mas lá os caras tomam cerveja e ainda fumam cigarro. Então assim, não existe unanimidade em canto nenhum, nem entre os judeus. Os judeus existiam zelotes, existiam essênios, fariseus, saduceus. Até dentro da casa da gente, às vezes a mulher pensa diferente da gente, mas quem manda aqui sou eu. Quem manda nessa casa aqui sou eu. Que até é bom que ela não está aqui, para se me mostrar. Então, cada casa, né, tem cada cabeça tem uma sentença. Gostei, é isso aí, cada cabeça tem uma sentença. Agora, assim, é bom que a gente siga a nossa tribo. Se você é católico, você tem que seguir a doutrina católica. Se você é evangélico, a igreja abençoada, a igreja evangélica, você tem que seguir. Não é usar os erros ou a divergência, né? Mas sobre sonhos, a Bíblia fala que José interpretava sonho, Daniel interpretava sonho. Daniel interpretava os sonhos até que o cara não lembrava. Daniel era interpretador de sonhos. José, olha, Jesus foi salvo várias vezes pelos sonhos. Um anjo aparecia em sonho para José, padrasto de Jesus. José do Egito era super interpretador de sonho. Então assim, não espere
que todo mundo crê igual, que nunca vai acreditar. Eu já fui pastor presidente de algumas igrejas, não existe unanimidade em canto nenhum. Às vezes a mocidade pensa de um jeito, os velhos pensam do outro, as velhas ainda usam anágua, a moça usa as calças torando no meio, fica bandinha de AS. Então o que é que vai fazer? O pastor vai fazer o quê? O pastor ele tem que administrar essa multidão, que um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Agora a igreja tem a doutrina, aí você tem que seguir a doutrina da igreja, né? Agora sobre sonhos assim, não espere que todo mundo acredite na sua vitória para você vencer, nem espere que todo mundo acredite. A sabedoria não é de todos, né? A sabedoria não é de todos. Se fosse de todos, quem não sabe interpretar sonho, de que sonho é besteira. Esse é um doido, esse é um maluco, né? Quem é dom de cura, quem não tem dom de cura, de que os caras são charlatão, fica curando as pessoas. Então assim, o mundo é cheio de conflitos, sempre houve conflitos. Mas o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer um cânon, ou seja, eu tenho que fazer assim, o que eu creio, qual é a crença que eu tenho. Agora, como grupo, a gente segue o grupo, né? Cada igreja, a igreja é como uma tribo de índio. Cada tribo tem um pajé e tem uma doutrina. Então Deus respeita isso, né? Então que Deus ilumine. Sobre sonhos é assim. A pessoa diz, é feiticeiro, porque interpreta sonho. Esse cara não conhece a Bíblia. A Bíblia, 30% da Bíblia é feita em sonhos. Olha. Agora, se a pessoa não sabe interpretar, ou seja, às vezes o cara mesmo tem um sonho e não sabe. Quantas vezes eu tive um sonho e não consegui interpretar, né? Mas não quer dizer que não exista, né? Então assim, qual é a nossa postura sobre outras pessoas que não acreditam naquilo que a gente não acredita? É a gente viver aquilo que acredita, né? Viver. E ontem eu vinha no carro e eu gostei tanto, só como o Brasil é maravilhoso. Numa rua só, tem os TJs, Igreja do Véu, numa rua só, tá? A Igreja Católica de São José, a TJ, Igreja do Véu, Igreja Maranata, Assembleia de Deus e a Igreja Pentecostal do Pulo do Gato lá, que tem uma que abriu agora. 6 igrejas na mesma rua. O Brasil tem que ser maravilhoso, não tem que ser maravilhoso? 6 igrejas. Então assim, aí tá lá os TJ, tá lá a Igreja Maranata, tá a Igreja do Véu. A Igreja do Véu vizinha a Maranata. Olha. Então assim, a crença é liberada no nosso Brasil. Graças a Deus que os como Mu ainda não tomaram todo o poder, só mais da metade. Mas a religião é livre. Você pode ser católico, evangélico. Você vem da igreja evangélica toda de paletó e gravata, e lá vem a irmã da missa. Bom dia, entendeu? Assim, ninguém sai na facada, porque não, graças a Deus, né? Olha, essa particularidade o Brasil tem, né? E quem é que tá certo? Eu sei lá quem é que tá certo, eu não sei nem se eu tô certo. Assim, cada pessoa tem um pensamento. Eu sei que existem inúmeros pensamentos e alguns acham que a verdade é uma coisa só. Quem disse que a verdade é uma coisa só? Às vezes a verdade é um conjunto de coisas, né? Então, faça um cânon. O cânon é o quê? É uma anamnésia. Escolha o que você vai crer, entendeu? Ainda existe liberdade, ainda existe, tá? Mas a Igreja Católica tem que se acordar, porque a igreja mais forte que tem é a Igreja Católica, né? Os crentes estão tudo calados, os bispos estão tudo calados, mas tem que se acordar, né? A turma aí não gosta de igreja, não. Não, fala um do outro diz a Igreja do Véu, outro diz Igreja Assembleia, mas fala só assim de falar, não sai na tapa, não sai? Não estou dizendo a você, 6 igrejas na mesma rua, uma delas é vizinho a outra. E cada um faz o culto, um não atrapalha o outro, o som é baixo, a paz do Senhor, a paz de Deus, o outro não dá nem a paz. Olha, não é bom isso aí? Eu achei lindo. Por que eu achei lindo? Né? Lembra ontem, que a gente encontrou 6 igrejas na mesma rua? Sim, foi.
6 igrejas na mesma rua e tudo tendo culto, que é o sábado, né? Olha, então assim, não espere unanimidade, até em casa mesmo, né? Às vezes o marido pensa de um jeito, a mulher pensa um pouco do outro, o filho pensa do outro, mas quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu e pronto. Então tem que obedecer o pajé sou eu, tá? Pajézão do bigode branco. O que, rapaz? Ó, que autoridade, amor, ó. Oxe, e quem manda aqui não sou eu, não? Diga, fale se tem coragem, que eu vou dar 5 dias para você se reportar. A última palavra é quem? A última palavra é sua. A última eu deixo, eu permito você dar a última palavra, eu permito, tá? Não, a última palavra é sua. A última palavra é minha, né? As meninas entenderam o que eu quis dizer. A última palavra é eu, sim senhora, né? Tá certo, é a vida. Então, tá certo. Quem disse que a senhora nunca erra, a senhora tá certíssima. Então, sobre sonhos é assim, os sonhos existem, eles avisam, é uma tecnologia divina muito grande. E existe o dom de interpretação de sonho e vários tipos de dons, né? Aí, aquele negócio, um acredita, outro não acredita. Eu tiro, por exemplo, uma irmã. A irmã ia casar, ela ia casar com coroa, né? E aí ela foi perguntar ao presbítero. O presbítero disse isso. Aí ela foi perguntar ao diácono, foi perguntar ao pastor. E haja perguntando, e o coroa dando sopa. Haja perguntando, e o coroa, e aí? Não, é o tempo de Deus, negócio de Deus, Jesus de Deus, tal de Deus, tá bom. Aí perguntava o pastor, vamos orar, irmão, sei não, ele não parece o Queen, tem que parecer o Queen, tal. Ele não perguntou a Deus, né? Isso aconteceu na nossa igreja. Então me pergunta, eu era um dos pastores. Aí eu disse, vamos embora, pega o velho, agarra ele, né? Aí tal, vamos embora, vamos ser felizes. Os outros, não sei, vamos orar e tal. E meu amigo, ela ficou rodando que nem um peão assim, ó. Final das contas, veio outro e pegou, da mesma igreja. E pegou mesmo. Aí o cara disse, não, eu tô conversando com a irmã fulana. A irmã fulana liga de manhã, de tarde, de noite pra mim, liga chorando, liga orando, liga gemendo. E eita! Aí segurou, pronto, tá lá. Tá tudo na mesma igreja. O coroa casado, bem casado, teve filhos e tudo. E ela solteira até hoje. Mas o problema dela é que ela terceirizava a crença dela. Ela ficava perguntando, e tu? E acha o quê? E tu? E aí? Tal. Uns diziam, esse homem é muito bem vivido. Outros diziam, não sei lá. Outros diziam, sei lá. Então, assim, a gente tem que fazer uma anamnésia, fazer nossa pesquisa. E aí, né, acreditar ou não acreditar. Deus não obriga ninguém a acreditar. Deus, principalmente assim, batom é pecado, não é? Pecado não é, pecado não é, entendeu? Pedindo opinião demais. Você tem que pedir a opinião à pessoa certa, se quiser, né? Mas assim, tem cuidado com muita opinião. Isso eu também já errei. Eu fui colocar um sopão lá na igreja e eu saí perguntando à irmã, porque eu queria uma cozinheira boa, né? Aí fui perguntar à irmã, a irmã botou meio mundo de terra. Aí uma semana depois ela bota a sua própria sopão. Eita! Então às vezes o cara tá dando a dica, né? Tá dando a dica pra outra pessoa. Eu achei esse diamante aqui, o que eu devo fazer? Vem cá, eu achei um diamante aqui na minha terra. Tanto quilata, mesmo mundo de quilata, Eu achei esse diamante, chega o governo e toma. Eu vou ficar, tá entendendo? Fazendo propaganda. Então a questão do sonho é uma coisa muito interessante, né? Antigamente essa parte dos sonhos eram dominados por místicos, né? Mas eu fui o primeiro pastor na internet a falar sobre sonhos. O primeiro livro escrito sobre sonhos de pastor. Eu tenho essa honra, né? Então, assim, se a pessoa não acredita, e pode ser até que a interpretação esteja errada, né? A interpretação pode errar, todo mundo pode errar, ou não.
Pode. Então existe uma porcentagem de erro, ou seja, de cada 100 sonhos que o cara interpreta, se o cara acertar 90 já é uma bênção. 80, maravilha. E o objetivo é livrar do mal. Não é adivinhação, é livrar do mal, né? E também depende do jeito que você pensa, pode ser adivinhação também, que os judeus adivinhavam. Os judeus tinham um equipamento de adivinhação chamado Tumim e Urim. Não é porque Deus falava, ou Deus falava, ou depende do nome. É como agorada e água benta. A mesma coisa, agorada e água benta. Aí então, a multidão de religião. Aí você tem que ter a sua, tem que respeitar as demais, mas você tem que ter a sua. E saber que ninguém nunca será unânime. Se a gente quiser ser unânime, a gente está querendo ser maior do que Jesus. Sabia? Jesus não foi unânime. Os caras, uns diziam que Jesus era Deus, outros diziam que Jesus Cristo era o diabo. Está aí na Bíblia. O que diz os homens que é o filho do homem? Um disse, é isso, é um profeta que ressuscitou, é uma reencarnação de sei de quem. E tu, o que dizes? Tu és o filho de Deus, tal. Mas os fariseus diziam que Jesus Cristo era possesso por Beelzebu. Beelzebu é um dos piores demônios do inferno, que é o demônio touro. Então, olha bem, o cara dizer que Jesus Cristo era possesso por Beelzebu, olha, é muita coragem, não é um cara que só fazia o bem. Então nem Jesus Cristo foi unânime. Até hoje, tem gente que ama Lúcifer e odeia Jesus, tem gente que vai fazer um show, bota a cruz de cabeça para baixo, porque odeia Jesus. Rica, poderosa, rabo cheio, saúde, quer saber lá de Jesus? Bota Jesus de cabeça para baixo, se dando de Jesus, eu quero o diabo, eu quero a caveira, eu quero o Exu caveira, bora? Aí dança com o Exu caveira, tal. Aquela mulher está preocupada com Jesus? Ela respeita Jesus? Ela nem respeitar Jesus respeita, que ela bota a cruz de cabeça para baixo, isso é uma ofensa. Ela está dizendo, eu sou do diabo, eu amo o diabo. E os otários... Então, nem Jesus Cristo é unânime. Então, você tem que ter a sua crença e viver ela, né? Seja católica, evangélica, adventista, pentecostal. O importante é ser feliz. Mas quem é que está com a verdade? Quem é que vai para o céu? Quem é que sabe quem é que vai para o céu, homem? A gente não sabe. A gente acha que vai, né? Geralmente os falsos são unânimes. Os falsos dizem, eu sou o verdadeiro. Eu vi um crente ontem na internet, ele dando graças a Deus porque as igrejas estão ficando vazias. Isso é um crente do inferno, né? É porque ele tem uma igreja velha de fundo de quintal, que só vai ele, a sogra e a mulher. Aí ele acha que a igreja dele, só a igreja dele é salva. Isso é um idiota. Não é um idiota? Ele acha que só a igreja, ele dando graças a Deus porque as igrejas estão ficando vazias, porque as igrejas são falsas. E a igreja dele nem cheia ai meu pai, tem cada... já está no céu ele. O céu é só ele, a sogra dele, a mulher, as amigas e os amigos. Então assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Estamos aqui porque nós amamos Deus. Você é católica? Ama Deus. Você é evangélica? Ama Deus. Tem espírita que ama Deus também. É uma religião, né? Tem pessoas que não têm religião nenhuma e ama Deus. Mas tem que ter um trono. O trono, a igreja, ela tem que se manter de pé, né? Mas assim, no geral, é Jesus, né? Deixa aí, tá? Vai tirar? Tira e bota aqui, tá? Vem cá para dar um cheiro, chega. Porque eu tô com guindaste. Por aqui. A estrutura já tá feita. Tu tá fazendo o quê, rapaz? Tá fazendo o quê, rapaz? Guindaste. Tu tá fazendo um guindaste com o quê? Com fio dental? Cadê? Mostra o fio dental aí, mostra o fio dental aí, mostra. Não, né? E Mostra o aí fio ia dental. ficar fraco. Mas eu quero saber de você, já que você é um homem sábio, lindo e maravilhoso. Eu já tô fazendo a última parte. Eu quero saber de você, já que você é um homem sábio, lindo e maravilhoso. Quem é que manda aqui nessa casa? Diga aí. Mamãe. Que, rapaz? Não, você tá enganado, rapaz. O que, rapaz? Não, peraí, eu vou fazer a pergunta de novo. Prepare-se. Prepare-se para responder certo, tá? Quem é que manda aqui em casa? Mamãe. Desisto.
Essa fruta. Olha,